Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Janaína do Diários de Maternidade e hoje eu venho trazer para vocês um assunto muito importante que é da amamentação. Como o assunto da amamentação ele é muito extenso, são vários aspectos que a gente precisa conversar para entender tudo, desde a preparação, os primeiros passos até os possíveis problemas que podem surgir. Eu decidi então dividir em alguns vídeos, porque senão vai ficar muito extenso todo o assunto, tá bom? Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Desde já eu agradeço. Deixar o seu gostei e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, outras famílias, outras mães que estejam precisando desse apoio nesse momento tão importante que é o momento da amamentação. E lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram e no Facebook, você pode me encontrar no meu perfil Janaína Peixer, Instagram Janaína_Peixer. E lá a gente pode trocar figurinhas sobre maternidade, você vai conhecer um pouco mais sobre a minha rotina com os meus filhos e assim a gente vai se conhecendo melhor, tá? Então vamos ao que interessa, ao assunto de hoje, que é amamentação. Para quem não me conhece, eu sou mãe de 5 filhos e eu tive experiências diversas. Quero compartilhar com vocês as dicas de sucesso, as coisas que funcionaram, que realmente funcionam e as coisas que você deve evitar para conseguir um processo de amamentação com bastante sucesso, com bastante tranquilidade e segurança, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo da série, eu vou começar contando para vocês um pouquinho sobre a minha história, minha experiência de vida e por que eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre amamentação. Então, a primeira coisa, o meu primeiro filho hoje tem 10 anos, ano 2020, ele tem 10 anos, ele nasceu em 2010. Com o meu primeiro filho, eu consegui amamentar somente 10 dias, exclusivamente. Depois eu comecei com complemento e com 50 dias eu não estava mais amamentando. Então, foram uma série de fatores, uma série de problemas que foram acontecendo nesse caminho, que eu vou compartilhar com vocês para que de repente vocês estejam passando por isso e vocês se sintam representadas, que vocês saibam que tem solução, que tem outra saída, tá? Então o que aconteceu? Os palpiteiros de plantão, e também a pediatra da época, que assim, nossa, foi uma pessoa que fez uma coisa que chega a ser quase criminosa, né? O que ela fez comigo, com informações totalmente desatualizadas, né? A pediatra do Ian falou que eu poderia somente amamentá-lo a cada 3 horas, que tinha que deixar o bebê chorando, que eu tinha que passar ele para o pai, para um avô, avó, alguém para acalmar, e que eu só poderia dar o peito de 3 em 3 horas. Se você já ouviu isso de alguém, de algum palpiteiro, de alguma pessoa, saiba que essa informação é totalmente desatualizada, é totalmente errada, é um mito, tá? Então, eu tinha leite demais, o meu peito vazava e eu tinha uma criança berrando de fome. O meu filho perdeu quase 1 quilo quando saiu do hospital, depois perdeu mais 1 quilo nos primeiros 10 dias. Ele virou um ratinho, né? Meu Deus, uma criança magrinha virada em olho, porque eu não dava de mamar o suficiente para ele e eu tinha leite suficiente. A pediatra chegou a dizer para mim que eu tinha que tomar sustagem, que eu tinha que tomar um complemento para o meu leite ficar mais forte. E também ela falou para mim que eu de repente deveria complementar de outras formas. Tá. Então foram uma série de dicas, digamos assim, que foram prejudiciais para o meu processo de aleitamento. Outra coisa, parentes, pessoas próximas, especialmente a minha mãe, não acreditavam, né, por desconhecimento, que o leite materno de fato sustentava e que era o melhor alimento para a criança. Então a minha mãe, com toda a sua boa vontade, falou para mim: "Minha filha, você acredita mesmo que leite materno sustenta? Isso aí é uma água, isso aí não sustenta nada. Vamos dar uma mamadeira para essa criança." Mas gente, eu entendo se você está recebendo esse tipo de conselho. Por quê?
por uma série de fatores relacionados especialmente à década de 70 e 80, em que começou-se a indústria do leite artificial, né, com a Nestlé, precisava se colocar na cabeça das pessoas que o leite materno industrializado, que é o leite materno, não, desculpa, o leite em pó, o leite industrializado, era o melhor, o que você tinha de melhor para dar para o seu filho. E começou-se esse mito de que o leite de lata sustentava mais do que o leite do peito, né? Isso foi uma propaganda, isso foi um mito criado pela indústria alimentícia para fazer com que as pessoas começassem a dar mamadeira. Então, se muitas vezes de pessoas com mais idade você recebe esse tipo de conselho dizendo que o leite do peito não sustenta, que o leite do peito é pura água e tal, dê um desconto, porque a pessoa aprendeu isso, né? Ela escutou de outras pessoas da época, de médicos e tal, que o leite materno era uma aguinha que não sustentava. Então, vá a fundo nas atuais evidências, nos estudos, para saber que, de fato, o leite materno é o melhor alimento que você pode dar para o seu filho, para o seu bebê. Então, assim, nós sabemos que o leite materno é um leite vivo. Ele tem anticorpos, ele tem vitaminas, ele tem ferro, ele tem minerais, ele tem tudo, proteínas, gorduras, tudo na medida que o seu bebê precisa. E um dado super interessante, o leite materno ele não é o mesmo. A cada dia a composição do leite muda. Conforme o seu bebê vai crescendo, o seu corpo entende o que o bebê precisa e vai produzindo naquele leite a quantidade certa de vitaminas, minerais, anticorpos e etc, etc, etc. É muito mágico isso. Inclusive, tem mães que ordenham leite e quando o bebê tá gripadinho, quando o bebê tá doentinho, que ele precisa de outros anticorpos, o leite chega até a ficar meio esverdeado. Não é que o leite está estragado, é que a composição do leite muda para se adequar àquela realidade que o bebê precisa. Então, olha só que química, que magia é essa que acontece. A saliva do bebê, em contato com o corpo da mãe, manda esse mecanismo, essa comunicação para o cérebro da mãe, que entende em que estágio o bebê tá. O que ele precisa naquele momento. É uma coisa muito louca, assim, é muito mágico mesmo. Então, o leite de lata, ele é sempre igual. E o leite do peito, ele muda em composição, ele muda em gosto também. Porque os alimentos que você come acabam indo para o leite e que vão tornar depois a introdução alimentar do bebê mais fácil, tá? Porque o bebê ele tem esse gosto por sabores diferentes. Mas assim, tudo isso eu quero dizer o quê? Que o leite materno é o melhor leite, é conhecido como ouro líquido, é o que você tem de melhor para oferecer para o seu filho. Se você está assistindo essa série de vídeos e você quer dicas de como amamentar com sucesso, eu posso te ajudar, tá? Agora, se por algum fator você decidiu que você não vai amamentar o seu filho, que você não pode, você tem algum problema médico, que você não consegue, que teve vários problemas, dor, baixa produção e tal, que nós vamos tratar nos próximos vídeos, que são problemas que podem acontecer, que realmente aconteceram com você, não se culpe, né? Você tomou uma decisão consciente de que você não vai amamentar. E tá tudo bem. Eu não estou aqui para julgar as mães que não conseguem dar de mamar, não podem ou não querem. Muitas mulheres, a gente diz que elas querem querer, né? Elas querem querer dar de mamar, mas elas não querem. Tudo bem. Então, não estou aqui para julgar ninguém, tá? Eu só estou aqui para apoiar as mulheres que querem amamentar com sucesso, porque não é fácil. Existem vários problemas que podem acontecer e com essa série de vídeos eu quero tratar todos esses problemas com vocês, tá? Então, vamos voltar lá na minha história. Fui nessa médica que disse que eu tinha que amamentar somente a cada 3 horas, que o leite poderia ser fraco, que eu tinha que complementar a minha alimentação e o aleitamento do bebê com leite artificial. Com 10 dias, o bebê emagreceu muito. Com 20 dias não parava de chorar. A minha mãe chegou na minha casa com toda a boa vontade do mundo, com uma lata de leite Nan e falou: vamos fazer uma mamadeira para esse bebê porque ele está morrendo de fome.
Comecei a dar a mamadeira, o bebê mamava demais, porque ele mamava no meu peito e mais o complemento, e vomitava o excesso. Começou a vomitar, eu pensava, bem, tá com refluxo. O refluxo, que na verdade era um refluxo fisiológico, mas eu achava que era refluxo, comecei a dar medicação para refluxo. Dava 2 remédios. Comecei a tratar o refluxo. Meu peito começou a diminuir a produção. Aí na minha cabeça eu pensava, para que eu vou fazer mamadeira, esterilizar a mamadeira, toda aquela trabalheira e dar o peito? Para quê? Então, com 50 dias eu decidi conscientemente, né, até por sugestão de pessoas próximas, eu pensei, para quê, né, dar de mamar? Isso aí é bobagem. Peguei e fui na farmácia deliberadamente comprar um comprimido para tomar para secar o meu leite. Então vejam a que ponto chegamos. Eu tinha leite demais, vazava, né? Vazava o meu peito. Meu filho emagrecendo, chorando de fome, eu dando complemento. Uma coisa foi levando a outra, uma série de fatores. E eu sequei meu peito, parei de dar de mamar com 50 dias. Quando eu tive minha segunda filha, eu falei, eu não quero isso para a Lorena, eu quero amamentar com sucesso. Naquela época não tinha tantos recursos, não tinha assim YouTube, não tinha Facebook, só tinha Orkut e olhe lá. Eu não tinha tanto apoio. Mas eu comecei a ler, estudar, busquei um pouco mais de informação e realmente eu consegui dar de mamar mais tempo. Eu consegui dar de mamar para a Lorena 8 meses, né? Só no peito, depois comecei a introduzir mamadeira e tal, e foi um desmame gradual. Mas com a Lorena, o meu peito rachou. Sangrou muito, as roupinhas dela eram todas manchadas de sangue. Eu dava de mamar leite, sangue. Depois com a Isis, a minha terceira filha também, o peito rachou, sangrou muito, roupinhas manchadas de sangue, era leite, sangue, que não tem problema nenhum, né? O bebê mamar sangue. Porém, era muita dor para dar de mamar. Eu tive muitas mastites. Da Isis, eu cheguei a ter 8 mastites, tá? De repetição. Chegou ao ponto de eu quase desistir de dar de mamar, porque eu falei que eu era assim, tomando antibiótico, anti-inflamatório direto, não aguentava mais, até que eu falei assim, não, alguma coisa tem, algum problema tem. Então, para vocês verem que não é fácil achar apoio, naquela época eu não conhecia nenhuma consultora de amamentação para me ajudar, eu não tinha os recursos, né, as pessoas próximas que pudessem me dar uma orientação efetiva. O que eu poderia fazer para isso não acontecer? Então, por mais que alguns médicos tivessem boa vontade de dizer insiste, vai dar tudo certo, passa lanolina e tal, aquilo foi muito pouco, né? Aquelas dicas não me ajudaram efetivamente a superar. Então, em 2013, depois do nascimento da Isis, eu fui para São Paulo, lá no Instituto Gama, fazer um curso de consultoria em aleitamento materno. Eu virei consultora em aleitamento, eu estudei tudo sobre o tema. Pela minha experiência própria de vida, pelo curso e tudo que eu estudei, que eu li, eu consegui identificar quais foram as falhas, o que eu cometi de errado, que eu não deveria cometer. Então, depois com a Amora e com a Mia, eu consegui dar de mamar sem peito rachado, sem sofrimento, sem dor, tá? Que é tudo que eu vou tratar nos próximos vídeos. Porém, a Isis e a Amora tiveram APLV, foram diagnosticadas com alergia à proteína do leite de vaca. Então, pessoal, eu tive que mudar, eu tive que fazer escolhas, eu tive que mudar a minha alimentação por conta da alergia alimentar das minhas filhas, para eu não tirá-las do peito, foi uma escolha minha. Se o seu filho foi diagnosticado com APLV, com intolerância, com alergia a outros alimentos como ovo, glúten e tal, né, que pode acontecer, eu entendo, eu sei que não é fácil mudar a sua alimentação para conseguir dar de mamar, mas eu posso dizer que é possível. Eu fiz as adaptações, não me arrependo, faria novamente, que eu acho que foi muito prazeroso conseguir dar de mamar, foi recompensador ver a saúde delas, ver assim tudo os benefícios que o aleitamento trouxe para mim e para elas. Então eu estou aqui para apoiar quem quer dar de mamar, tá? Então tudo isso eu falei até aqui para dizer que eu entendo que não é fácil,
que vários problemas podem acontecer, que não é tão simples quanto uma campanha do SUS de aleitamento, que você vê lá uma Juliana Paz, poderosa, linda, dando de mamar, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Então, quando você está grávida, você se prepara muito para o parto e para o enxoval, para o nascimento do bebê. Mas a questão da amamentação, ela é desconhecida e ela é subestimada. As pessoas não falam muito sobre o assunto. Chega ali na maternidade, você já fica meio apavorada, já acha que o bebê tá com fome, tá chorando, é fome, é cólica, não sabe o que fazer, taca uma mamadeira leva alergia, leva cólica, leva um monte de coisa e você fica desesperada, tá? Então eu tô aqui para te dar essas palavras de encorajamento. E nos próximos vídeos eu vou trabalhar os passos iniciais, o que você pode fazer em preparação para os primeiros dias e os problemas, né? O que pode acontecer e como você pode solucioná-los, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu gostei, compartilha com outras pessoas que podem gostar, que estão precisando desse conhecimento e não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir e até o próximo!